Fala galera, salve, salve, professor Rafael Pinho na área novamente, seja muito bem-vindo ao meu canal, o seu professor de Direito Penal. Gente, deixa eu te falar uma coisa, nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, mas antes eu já peço que você já curta esse vídeo, tá bom? Já compartilha com um amigo aí que tá precisando de uma dica aí dentro dos assuntos mais interessantes de Direito Penal. E, obviamente, vem comigo que hoje a gente vai dar continuidade ao estudo. Vamos falar de erro de tipo e erro de proibição. Então, olha só, erro de tipo e erro de proibição muito cobrados em prova. Vamos prestar atenção para a gente pegar as principais dicas. Então, é misto destacar a definição de erro como sendo uma falsa percepção ou completo desconhecimento de algo, tá bom? Então, quando se fala de erro de tipo, erro de proibição, a pergunta é: o que é o erro? Então, o erro é o desconhecimento ou a falsa percepção de algo, a falsa percepção de uma realidade, tá bom? O Código Penal trata a expressão erro tanto para o erro propriamente dito, como também para a ignorância. Segundo a melhor doutrina, entende-se por erro de tipo permissivo, tá? Bora sinalizar isso aqui. Entende-se por erro de tipo permissivo a falsa percepção sobre a situação de fato. Já o erro de permissão, por sua vez, tem como escopo uma discriminante naquilo que tange a sua existência ou referente aos seus limites de autorização e legitimidade. Então, começa por aqui a brincadeira, já presta atenção nisso, tá? Eu vou ter o erro de tipo permissivo e o erro de permissão. O erro de tipo permissivo é aquele que vai me dar uma falsa percepção sobre a situação, sobre a realidade, sobre a situação de fato. Já o erro de permissão, tá? O erro de permissão, ele tem como ideia, como base, como estrutura fundamental dele, uma discriminante naquilo que toca à existência dele ou que refere-se a seus limites de autorização e legitimidade. Até aí tudo bem? Tudo, professor, mas poxa, fala um pouquinho melhor para mim, dá um fundamento legal. Relaxa, tá bom? Relaxa. Mais uma vez, se você vai precisar estudar isso para concurso público, vai por mim, tá bom? Aqui a gente não fala nem o além do necessário, nem o aquém do necessário. Então, anota aí no teu caderno. Primeira coisa, não confundir erro de tipo permissivo com erro de permissão. Aí tu aponta a diferença de cada um deles, ok? E tá aqui, o erro de tipo e o erro de proibição. Veja, é importante lembrar que para que algum fato seja considerado criminoso, é necessário o preenchimento lá daquele nosso trinômio finalista que nós estudamos lá no início na teoria do crime, que é o fato típico, a conduta típica, né? Antijurídica ou ilícita, e a culpabilidade. Veja, sem esses pressupostos completos, não há nem o que se falar em crime cometido. Assim é importante entender aonde os erros vão incidir ou incidem. Ou seja, em qual requisito do crime que os erros estão sob mandato excusável ou não. Então o erro, é isso que ele quer dizer, tá? O erro ele vai incidir sobre o fato típico, sobre a ilicitude, sobre a culpabilidade, ok? O erro de tipo, que pode ser classificado em essencial ou acidental, então já anota isso daí, tá? Nós temos aqui o erro de tipo, e o erro de tipo pode ser classificado em essencial ou acidental, tá? O erro de tipo essencial ou acidental, eles vão incidir onde? Eles vão incidir sobre o fato típico. Então tá aqui, bora só fazer bora apagar aqui, bora só puxar uma setinha, tá? Então o nosso erro de tipo, que pode ser tanto essencial quanto acidental, ele vai incidir sobre o fato típico. Então ele incide sobre o fato típico, excluindo o dolo em algumas circunstâncias, tá bom? Então vou até apagar para o aluno que gosta de repente de bater print de tela e tudo mais. Tá aí, o erro de tipo, essencial acidental, incidem sobre o fato típico, a depender do caso, excluindo o dolo. Por outro lado, o meu erro de permissão, meu erro de proibição, ele pode ser direto
ou indireto. Então, meu erro de proibição pode ser um erro de proibição direto ou um erro de proibição indireto. Professor, o que o senhor tem para me falar sobre erro de proibição indireto? Primeira coisa, erro de proibição indireto cai pra caramba em prova, ok? Normalmente, quando é cobrado erro de proibição em prova, erro de proibição indireto, tá bom? Então, olha só, o erro de proibição pode ser direto, pode ser indireto, ele não exclui o quê? Ele não exclui o dolo, porque ele vai incidir onde? Ele não exclui o dolo, porque esse erro de proibição, bora até fazer melhor, tá aqui, ó. Bora fazer igual nós fizemos aí na pouquinho. Porque esse erro de proibição, ele vai incidir onde? Ele vai incidir na culpabilidade, ok? Ele vai incidir na culpabilidade, que é o terceiro requisito para a existência do crime. Ainda dentro da culpabilidade, em torno da potencial consciência da ilicitude, que pode ou não excluir a reprovação da conduta por parte do agente. O artigo 20, ele traz ali a figura do erro sobre os elementos do tipo. E ele diz que o erro sobre o elemento constitutivo, o erro sobre os elementos que constroem, que constituem o tipo legal do crime, ele faz o quê? Ele exclui o dolo. Vimos isso lá atrás, tá? Mas permite, isso é muito importante, tá bom? Mas permite a punição por crime culposo se o crime tiver previsão no sentido de poder ser praticado na modalidade culposa. Por exemplo, estelionato. Não dá para tu praticar estelionato na modalidade culposa, tá? Então, se, por exemplo, eu estivesse falando de erro sobre o elemento do tipo, erro de tipo, dentro do estudo do estelionato, veja, estelionato só dá para eu praticar na modalidade dolosa. Se eu só posso praticar estelionato na modalidade dolosa, e de fato, vamos imaginar que eu estou diante de uma situação de erro de tipo, o que eu vou entender? Eu vou entender que se o erro de tipo incidiu sobre o estelionato, o que vai acontecer? Eu vou excluir o dolo, certo? Certo. Aí eu te questiono, existe estelionato culposo? Não existe. Então o que tem que acontecer? Tem que absolver o indivíduo. Por quê? Porque eu não posso punir ele de outra forma que não aquela que está prevista em lei. Se acontecer uma situação de erro de tipo que exclui o dolo do estelionato, eu não posso punir ele por estelionato culposo se não tem essa previsão na lei. Agora, professor, existe a previsão da modalidade culposa para esse crime em questão. Por exemplo, foi uma lesão corporal culposa, professor. Então, nesse caso, se eu estou diante de um erro de tipo, eu excluo o dolo e o indivíduo responde na modalidade culposa. Ele vai responder, por exemplo, lá pela pena prevista referente à lesão corporal culposa, ao crime em questão na modalidade culposa. Ok? Discriminantes putativas no parágrafo 1º do artigo 20. Olha o que ele diz, ele fala assim pra gente, ó. É isento de pena quem por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, preste bem atenção, é isento de pena quem por erro plenamente justificado pelas circunstâncias supõe uma situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Para rapidinho. Imagina que você sai à noite, você vai você vai num barzinho, você vai num pub, numa boate, um lugar que tu gosta de frequentar. Imagina que você sai à noite, aí você chega lá, né, nesse barzinho, aí você pede ali o seu uísque com gelo, fica curtindo a noite, aí você olha ali para o outro lado, né, do estabelecimento, pro outro lado do salão ali, e você vê uma jovem, vê um rapaz muito atraente. E aí você convida ela para beber, para sentar-se à mesa com você. E aí o papo tá bom, vocês fumaram um cigarrinho, quem gosta do cigarrinho, né? Fumou um cigarrinho, tomaram uns drinks legais. E aí a festa começou a ficar interessante, rolou uns beijões, e saíram dali e foram para onde? Foram para o motel. Foram lá para o Mirage Club. Né? Foram lá para o Mirage Club.
E aí chegou lá no Mirage Club, na hora de entrar, né? A moça baixou, abriu ali a janelinha, perguntou assim, qual que é o apartamento, qual que é a suíte que vocês querem? A menina já falou assim, ai, eu quero aquela suíte tal, né? A Master Premium Classic Card, né? Que lá tem a piscina, então ela já conhecia, né? E aí chegaram lá no quarto, negócio bacana. Aí você falou assim, eu acho que eu vou pedir algo para comer. Ela fala assim, poxa, pede o sanduíche de filé com queijo cuia, né? Que é gostoso, custa X. Aí você fala, porra, a menina entende tudo, né? Sabe onde é que liga ali a luzinha do polidense? Conhece tudo, rapaz. Aí você fala assim, eu vou me dar bem. E aí você vai pro embate ali com a moça, né? Com o rapaz. E aí, rapaz, aquela pessoa ali faz coisa até que tu nunca nem sabia que era possível fazer. Maravilha, noite espetacular, você acorda de manhã, meio sugado, meio mufino, né? Da noite cansativa, só quer tomar uma abacatada, né? Como é que chama, Paulo? Tu toma bastante quando tu sai de lá do montão? Um açaí daquele, o guaraná natural, um açaí com ovo de codorna, com uma catuaba. E aí você levantando da cama ainda, despertando ali, querendo um de jejum gostoso, lá vem o rapaz, lá vem a moça de dentro do banheiro, já vestido, pronto para ir embora, com o uniformezinho do ensino fundamental, lá da escola. Imagine a situação, Paulo. Meu amigo, não que isso já tivesse acontecido com alguém ou comigo, isso aí foi uma coisa que o Paulo me contou, que aconteceu uma vez com ele. Nesse momento, não passa nem sinal de Wi-Fi, não passa nem pensamento. Teu medo é a polícia bater ali e tu ser preso, de repente, por estupro de vulnerável, depender da idade da moça, do rapaz, ou qualquer outra coisa que seja. Agora, bora raciocinar comigo, volta aqui. Onde você conheceu a pessoa? Você vai dizer, pô, uma casa noturna. Tudo bem. Casa noturna só entra maior de 18 anos, maravilha. Cigarro só vende para maior de 18 anos, maravilha. Motel só entra maior de 18 anos. Então, todo o contexto da tua experiência com aquela pessoa, na noite anterior, na manhã ou durante a madrugada, te levou a crer de fato que a pessoa era maior de idade, que a pessoa tinha ali 18 anos ou mais. Até porque se você desconfiasse que a pessoa era menor de idade, você talvez nem tivesse se envolvido com ele, nem tivesse se envolvido com ela. Aí agora traz esse raciocínio, vem para cá. É isento de pena quem por um erro plenamente justificado pelas circunstâncias. Quer dizer, se tem alguém ali, meu amigo, que foi lesado, que foi prejudicado, esse alguém foi você, meu amigo, minha amiga, que foi enganado pelo menor de idade. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, é isento de pena quem pelo erro plenamente justificado pela circunstância que te fez crer algo que de fato não existia. Te fez crer, supôs uma situação de fato que se existisse, fosse maior de idade, tornaria ação legítima. Então tu vai ser isento de pena. Agora ele diz assim, não há isenção de pena, vamos até sinalizar com outra cor aqui, não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa. Entenda, quando o teu engano deriva de negligência, imprudência ou imperícia. Nesse caso, se o teu erro foi um erro que derivou de negligência, de imprudência ou imperícia, culpa, você poderá responder na modalidade culposa. Ok? Então, o que diz o parágrafo 1º? É isento de pena quem por erro plenamente justificado pelas circunstâncias supõe uma situação de fato que se existisse tornaria ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Por que não vai existir isenção de pena? Porque você vai ser punido na modalidade culposa, uma vez que o teu erro foi pautado ou derivou de uma negligência, de uma imprudência e de uma imperícia. Para quem não sabe por que eu estou falando de negligência, imprudência e imperícia, negligência, imprudência e imperícia são elementos da culpa. Ok? Maravilha.
Bom, eu tenho o parágrafo segundo também que fala do erro determinado por terceiro. O parágrafo segundo diz assim: responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Vamos imaginar agora o seguinte: eu saí com meu amigo Paulo, e aí nós fomos lá nessa casa noturna, nós fomos lá nesse barzinho. E aí o Paulo, sabendo que a amiga dele era menor de idade, resolveu me apresentar. Falou: não, Rafael, pô, né? Chega nela e tal, não sei o quê. O Paulo determinou o meu erro. O Paulo foi a pessoa responsável, né, para que o Rafael viesse a se envolver com aquela menor de idade. Ele foi o alcoviteiro. Tá entendendo? Nesse caso, se der ruim para mim, responde pelo crime o terceiro que determina o erro. O que vai acontecer com Paulo? Ele vai ser responsabilizado também, porque ele é esse terceiro que determinou que eu agisse de forma equivocada, me envolvendo com uma menor de idade, por exemplo. Parágrafo terceiro. O parágrafo terceiro traz a figura do erro sobre a pessoa. O que é o erro sobre a pessoa? Então, o erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado. Veja, o erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado. Eu quero praticar o crime contra o A, mas eu acabo praticando o crime contra o B. É isso que ele quer dizer aqui. Eu quero matar o João, eu mato o Pedro. Eu errei a pessoa. Tudo bem? Então, ele diz que o erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Imagina o senhor que namora. Vou falar agora com os meus amigos aqui, os meninos. Imagina que você está no shopping com a sua namorada, de mãos dadas. E aí, imagina que bem aqui eu tenho uma vitrine. Aí você, de mãos dadas com ela, e você para olhar uma vitrine, e a sua mulher solta a sua mão e se afasta, sem que você veja, ela vai olhar a vitrine do outro lado. Você olhando ali, entretido com a vitrine, né? Estou de costa para você, entretido ali com a vitrine. Não repare, pega na mão de uma outra mulher que está do seu lado, achando que é a sua patroa, achando que é a sua esposa, a sua namorada. E aí a tua namorada te vê sair andando, puxando a mão de outra mulher, e assovia assim de longe e fala assim: que negócio é esse, Rafael? De mãos dadas com outra mulher, e você, meu Deus, me enganei, errei de mulher, né? Vou te fazer uma pergunta agora. O erro quanto à pessoa, tu errou a mulher, errou a namorada, tá? Te isenta de peia? Te isenta de esculhambação da namorada? Te isenta de um castigo? Te isenta de pena? Não. Então, primeira regra básica para a prova. O erro quanto à pessoa não isenta de pena. Ok? Aí ele diz assim, ó, segunda parte, muito importante também. Não se consideram, nesse caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Não entendi nada, professor. É a volta do anzol. Se um dia isso acontecer com você e a sua namorada vier lhe brigar, lhe implicar e querer aplicar uma pena em você por ter pego na mão de outra mulher, você vai virar para ela e vai dizer assim: meu amor, deixa eu lhe ensinar uma coisa que eu aprendi na aula do professor Rafael Pinho, pautado lá no erro sobre a pessoa, no artigo 20, parágrafo 3º. Tudo bem, amor? Você diz assim para ela, né? Tudo bem, amor. Eu entendo que o erro que eu cometi não me isenta de pena. Contudo, você tem que entender que, olha o que tu vai dizer para ela, que quando eu peguei nas mãos daquela mulher, eu pensei que era você. Então, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 20,
Não se consideram as condições ou qualidades da vítima, que é a mulher que eu peguei na mão de forma errada. Você tem que considerar, meu amor, contra quem eu queria praticar a conduta. Entenda. Você tem que considerar, meu amor, que eu peguei sim na mão dela, mas eu peguei nas mãos dela pensando que eu estava pegando nas mãos da mulher mais linda desse planeta, nas suas. E de acordo com a regra do parágrafo 3º, não estarei isento de pena. Contudo, eu não vou considerar que eu peguei nas mãos ou que eu pratiquei a conduta contra a pessoa errada. Eu vou considerar que eu pratiquei a conduta querendo pegar nas suas mãos, querendo praticá-la contra você, em seu favor, e não ela. Compreendeu o que tu vai dizer? Então, recapitulando, o erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Agora, trazendo para um exemplo de prova, tá? Trazendo para o exemplo da prova. Veja comigo aqui. Imagina que o Rafael quer matar o João. O João, tá? Ele tem ali 58 anos de idade. Só que o Rafael não sabe que o João ele tem um irmão gêmeo, o Tiago. E aí o Rafael dá um tiro, achando que está dando um tiro no João, só que ele acerta o Tiago. O Rafael, ele vai responder como se tivesse acertado o João ou o Tiago? Ele vai responder contra quem ele queria praticar o crime e não contra quem ele praticou. Ah, professor, não está muito legal para entender, não. Então, pega agora o seguinte exemplo. Eu quero matar a Maria que não está grávida. Eu acerto a Joana que está grávida. Eu respondo como se eu tivesse acertado quem? Veja, eu matei a mulher grávida, mas eu não queria acertar ela, eu queria acertar a que não estava. Então, eu respondo como se eu tivesse acertado a mulher que não está grávida. Do mesmo modo, um idoso e um não idoso. Eu quero matar o idoso, mas eu acerto aquele que não é idoso. Eu respondo como se tivesse matado o idoso, porque eu respondo contra quem eu queria praticar o crime e não contra quem de fato eu pratiquei. Mais uma vez, não se considera as condições ou qualidades da vítima. Então, se ela estava grávida, não interessa, eu vou desconsiderar isso. Eu vou considerar contra quem eu queria praticar o crime. Se eu queria praticar o crime contra uma mulher que não estava grávida, eu vou ser processado, julgado e condenado, não por ter matado uma mulher grávida, mas por quem eu queria praticar, que no caso era contra uma mulher que não estava grávida. Ou pratiquei um crime contra o idoso, mas eu não queria matar o idoso, eu queria matar quem era menor, por exemplo, menor de 60. Então, nesse caso, eu respondo como se não tivesse matado o idoso. Deu para compreender? Muitos alunos dizem assim, professor, poxa, eu não concordo. Não, concordar, né? Aceitar é uma coisa. Outra bem diferente é fazer bonitinho, é fazer o que diz o parágrafo 3º na prova para acertar a questão e se tornar servidor público, tá bom? Erro sobre ilicitude do fato. Artigo 21. Então, é muito simples a regra aqui. A tua prova te pediu erro de tipo, te pediu erro de proibição ou erro de tipo permissivo, erro de permissão. Tens que olhar artigo 20, parágrafos e artigo 21. Tá? Não tem o que fugir. Pediu erro de tipo, erro de proibição, eu já sei onde eu vou olhar, eu já sei o que eu vou procurar. Eu estou estudando elementos que excluem a culpabilidade, eu já sei o que procurar. Erro de tipo, erro de proibição, tá bom? O artigo 21, já falamos anteriormente, bora só bater aqui, ele diz que o desconhecimento da lei é indesculpável, tá? Não tem justificativa para aquele que pratica um ato dizendo que não sabia que era crime ou etc, etc. E que o erro sobre a ilicitude do fato, entenda, erro de proibição, tá? Ele pode ser inevitável, e se ele for inevitável, eu vou isentar de pena o agente. Se ele for evitável, eu não isento de pena, contudo, posso diminuí-la de 1/6 a 1/3, ok? Então, fazendo uma comparação do erro de tipo para o erro de proibição, você vê que basicamente a única regra que a gente precisa conhecer é essa aqui sobre o erro de proibição.
tá bom? Erro de tipo, eu tenho todo um desdobramento dela. Parágrafo único. Ele vai me falar o que eu considero como sendo evitável, tá? Então ele diz que considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite, age de forma omissiva ou comissiva, sem a consciência de que está fazendo algo errado, sem a consciência de ilicitude do fato, quando lhe era possível, naquelas circunstâncias, naquelas condições, ter ou atingir essa consciência, tá bom? Então, gente, não tem muito mistério. Fizemos aqui um desdobramento de uma excludente, de uma das excludentes de culpabilidade. Falamos até um pouco mais além, mencionamos aqui algumas modalidades do erro de tipo, falamos do nosso erro de permissão, do erro de proibição, tá? E no mais, qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários, qualquer pedido ou recomendação de vídeo para ser gravado dentro do estudo de Direito Penal, é só falar. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilha com o colega que está precisando. E claro, não poderia esquecer, muito obrigado, até a próxima, fique com Deus, tchau, tchau.